Queridos, vimos no bloco passado sobre a primeira característica da competência tributária, que é ser ela indelegável. Antes de passarmos para a segunda característica da competência tributária, temos que abrir um parêntese aqui também para fazer uma diferenciação entre a competência tributária e agora a chamada capacidade ativa tributária. Veja, por competência tributária, que você já está careca de me ouvir falar, é o poder de criar e majorar tributos. Ok? Esses poderes, como acabamos de falar, são indelegáveis, intransferíveis. Então, a competência tributária, ela é indelegável. Agora, eu não posso confundir a competência tributária com essa denominada capacidade ativa tributária. A capacidade ativa tributária consiste nos poderes de arrecadar tributos, fiscalizar tributos, fiscalizar contribuintes e executar. Executar o quê? Leis, decisões. Essas atividades, essas sim, poderão ser delegadas para qualquer outra pessoa jurídica de direito público, conforme determina o artigo 7º do Código Tributário Nacional. Então, veja bem, enquanto a competência tributária é o poder de criar e majorar um tributo, que é um poder indelegável, nós temos a capacidade ativa tributária, que consiste em arrecadar, fiscalizar e executar. Esses poderes poderão ser delegados, sim, para outra pessoa jurídica de direito público, como determina o artigo 7º. Até puxa aqui o artigo para você acompanhar comigo. A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição. Então, veja, a capacidade ativa tributária, ela pode ser repassada. Um exemplo é justamente o que acontece com o ITR. O ITR, ele é de competência da União, como nós já vimos. Porém, o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3 da nossa Constituição Federal, determina que o ITR poderá ser arrecadado e fiscalizado pelos municípios. Então, quando a Constituição diz que o ITR poderá ser arrecadado e fiscalizado pelos municípios, a pergunta que eu te faço é: então isso é uma delegação de competência tributária? Não, é uma delegação da capacidade ativa tributária. A competência tributária é o poder de criar e majorar o tributo. Esses poderes são indelegáveis. E quem detém o poder de criar e majorar o ITR é a União. Agora, os poderes de arrecadar, fiscalizar e executar, esses poderes são delegáveis. Então, o ITR poderá ser fiscalizado e arrecadado pelos municípios, sem problema algum. E é o que acontece muitas vezes. Certo? Pois bem, também temos que saber, porque já caiu em prova de primeira fase, quais são as consequências quando a capacidade ativa tributária ela é delegada para outra pessoa. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 7º do CTN, as atribuições compreendem também as garantias e privilégios processuais. Como assim, Josi? Venha comigo. Parágrafo 1º do artigo 7º. A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir. Então, quando, exemplo, a União passa a arrecadação e fiscalização do ITR para o município, junto com essa atribuição, vão também as garantias e privilégios processuais da União, sempre dessa forma. Segunda consequência, prevista pelo parágrafo 2º, diz que como essa competência tributária, ela é o poder maior, né? Claro, quem pode criar um tributo vai poder arrecadar, fiscalizar, executar.
Então, a pessoa que detém a competência tributária, quando passa a arrecadação, fiscalização e execução do tributo para outra pessoa, a hora que a pessoa quiser tomar para si de volta, ela pode, por um ato unilateral. É o que diz o parágrafo 2º do artigo 7º. A capacidade ativa tributária, ela poderá ser revogada a qualquer momento e por ato unilateral. Como eu disse, aquele que dá a capacidade ativa tributária para outra, ele pode pedir de volta para si a qualquer momento e por ato unilateral. Acompanhe comigo. Parágrafo 2º. A atribuição pode ser revogada a qualquer tempo por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido. Então, se eu dei a capacidade ativa tributária para outra, quero de novo, sem problema algum. E o último parágrafo diz o seguinte: não consiste em competência tributária a pessoa de direito privado que exerce o cargo de arrecadar tributos. Eu até brinco dizendo que eu não sei por que esse parágrafo 3º está aqui no artigo 7º. Ele está só para confundir. Porque é claro que aquela pessoa que exerce a mera arrecadação de um tributo, ela não detém competência tributária. Diga para mim, o que é mesmo a competência tributária? A competência tributária é o poder de criar e majorar um tributo. Então, aquele que detém a competência tributária é que tem o poder de criar e majorar um tributo, que são apenas os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Agora, quando eu passo a arrecadação de tributo para outra pessoa, é claro que eu não estou passando a competência tributária, porque eu só estou passando o poder de arrecadar o tributo. Então, pode muito bem uma pessoa de direito privado arrecadar o tributo sem que ela esteja exercendo a competência tributária, porque a competência tributária é só o poder de criar e majorar o tributo. É muito comum as pessoas de direito privado arrecadarem tributos para o ente federativo. A exemplo do que ocorre com muitos empregadores que são pessoas jurídicas de direito privado. Só para você compreender, o empregador, quando ele paga o salário para o empregado, a legislação do imposto de renda já diz para que o empregador faça a retenção do IR, a fim de evitar a sonegação fiscal. Então, o empregador, ao invés de pagar, digamos, R$10.000 para o empregado, na hora que ele vai fazer esse pagamento, ele já retém 27,5% de IR e recolhe diretamente para os cofres da União. Isso evita a sonegação fiscal. Só que o empregador, quando faz isso, está arrecadando o tributo, ok. Mas é isso tão somente, ele está arrecadando o tributo. Ele não tem a competência tributária para criar ou majorar o imposto de renda. Por isso que eu digo, esse parágrafo só veio confundir, porque é claro que não consiste em delegação da competência tributária quando eu passo o poder de arrecadar o tributo para uma pessoa jurídica de direito privado. Porque aquela pessoa só vai exercer isso, a arrecadação de tributos. Nada mais. Certo? Pois bem, agora sim, falaremos sobre a segunda característica da competência tributária, que é facultatividade. Como assim, Josi? A competência tributária, ela é facultativa. Isso significa dizer que o ente federativo, ele cria o tributo se ele quiser. Se ele não quiser criar, ele não precisa criar aquele tributo. Então, veja bem, a competência tributária, ela é facultativa. Como eu disse a você, o ente cria o tributo se ele quiser. Se ele não quiser, ele não cria. Isso fica muito claro quando fazemos a leitura do artigo 145 da Constituição Federal, que lá diz: o ente pode criar os impostos, taxas e contribuições de melhoria. Como a Constituição está dizendo que pode, então é facultativa. Se fosse obrigatória, ali estaria escrito: o ente deve criar. Mas não, ali está escrito pode criar. Então, a competência tributária ela é facultativa. Josi, você disse que a competência tributária é facultativa, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal,
que é a Lei Complementar 101 de 2000, diz que a competência tributária é obrigatória. E aí, como é que fica? Ah, você tem toda a razão. De fato, a Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, diz que a competência tributária é obrigatória, mas a Constituição diz que ela é facultativa. Entre a Constituição Federal e a Lei Complementar de Responsabilidade Fiscal, é claro que prevalece a Constituição Federal, por ela ser hierarquicamente superior à Lei Complementar. Então, ainda que a lei complementar diga que a competência é obrigatória, você sabe que não, que ela é facultativa, porque prevalece a nossa Constituição Federal, certo? Pois muito bem. Agora, um detalhe. O parágrafo único do artigo 11 da Lei Complementar 101 de 2000 diz que o ente que não criar todos os tributos que lhes são previstos constitucionalmente para serem criados, ele terá uma sanção. Como assim? A Lei Complementar 101 diz que é obrigatória a criação dos tributos. Ok, discussão ultrapassada, já sei que não é obrigatória. Tá. Aí o parágrafo único do artigo 11 vem dizendo, ó, e tem uma sanção para o ente que não criar todos os tributos que são previstos constitucionalmente. Que sanção é essa? Não haverá a transferência de receitas voluntárias. Como assim, Josi? De acordo com o legislador infraconstitucional, se o ente não criar todos os tributos que ele deveria criar, ele vai ter uma sanção. Ele não vai poder receber as chamadas transferências voluntárias. Ora, esse parágrafo único, ele foi levado a julgamento na ADIM 2238, para o Supremo Tribunal Federal dizer se era constitucional ou não essa vedação, essa sanção. Afinal de contas, se pela Constituição Federal a competência tributária ela é facultativa e não obrigatória, pode ter essa sanção se o ente não criar todos os tributos? Veja, o Supremo Tribunal Federal ele já se manifestou na ADIM 2238 e chegou à seguinte conclusão. Disse que esse dispositivo não é inconstitucional, porque aqui veda o repasse das chamadas transferências voluntárias. Se aqui estivesse vedando o repasse das receitas tributárias obrigatórias, aí sim seria inconstitucional. Como houve a vedação apenas do repasse das receitas voluntárias, o Supremo disse, não tem problema, não vejo aqui nenhuma inconstitucionalidade. Haveria inconstitucionalidade se fosse vedado o repasse das receitas tributárias obrigatórias. Josi, continuo sem entender. Calma, vamos por parte. Para você entender o entendimento, para entender o entendimento ficou feio, né? Para você compreender, então, esse posicionamento do Supremo, vamos aqui primeiro falar sobre o que são essas receitas tributárias obrigatórias. E então você com certeza vai compreender esse entendimento. Veja bem, nós temos na Constituição Federal um capítulo chamado de repasse das receitas tributárias obrigatórias. Sobre esse tema, nós iremos encontrar previsão no artigo 153, parágrafo 5º, e artigos 157 a 159 da Constituição Federal. Então, o repasse da receita tributária obrigatória, previsão nesses dispositivos aqui. E o que isso significa? Bom, o que acontece é que quando a Constituição Federal deu poder para os entes federativos criarem os tributos, que nós vimos lá nos nossos primeiros blocos, eu disse já a vocês que a Constituição, além de dar o poder para os entes federativos criarem esses tributos, a própria Constituição já identificava quais seriam os tributos criados por cada um dos entes federativos. E o porquê disso? Porque a Constituição entende, com razão, que o ente federativo, além de ter a competência política, ele tem que ter também a autonomia econômica, financeira, de modo, então, que a regra que se perfaz é o ente que cria o tributo,
ele fica com o dinheiro da arrecadação para ele. Então, essa é a regra. O ente que cria o tributo fica com o dinheiro da arrecadação do tributo para ele. Mas a própria Constituição Federal, quando determinou dessa forma, ela disse, mas espera lá, alguns entes federativos, com relação a alguns tributos, eles vão ter que passar uma percentagem para outro ente federativo. A isso dá-se o nome de repasse da receita para outra pessoa. E esse repasse é obrigatório. Então, sobre o repasse da receita tributária obrigatória, o que eu tenho que ter em mente é o seguinte, é quando um ente federativo é obrigado pela Constituição Federal pegar uma percentagem de arrecadação de algum de seu tributo e passar para outro ente federativo. A exemplo do que acontece com o IPVA, que foi justamente a questão que caiu na primeira fase da FGV. O que eu tenho quando eu olho para o IPVA? É um tributo estadual, distrital. Logo, o que vem na minha cabeça é, quem vai ficar com o dinheiro da arrecadação do IPVA é o Estado. Então, eu digo que o IPVA vai ficar para o Estado ou Distrito Federal. Pois bem, só que em razão do repasse da receita tributária obrigatória, o artigo 158, inciso 3 da Constituição Federal diz que o Estado tem que repassar 50% da arrecadação do IPVA para o município em que estiver licenciado o veículo. Então, veja, ao invés de ficar 100% da arrecadação do IPVA para o Estado, ele é obrigado pela nossa Constituição Federal a passar 50% para o município em que estiver licenciado o veículo. Repasse da receita tributária obrigatória. O mesmo ocorre com o ICMS. O ICMS, que nós sabemos, é de competência dos estados. Mas a Constituição, no artigo 158, inciso 4, diz que o Estado tem que passar 25% do ICMS para o município. É um repasse da receita tributária obrigatória. E a pergunta que se faz é, Josi, sempre isso vai acontecer? É, como o nome diz, obrigatório. É um repasse obrigatório. É claro que existem algumas hipóteses em que não haverá esse repasse, apenas duas. De acordo com o artigo 160 da Constituição Federal, pode apenas não ocorrer o repasse da receita tributária obrigatória em duas circunstâncias, quais sejam. A primeira, se o ente que receberia aquele valor não aplicar nenhuma parcela para a saúde. Então, não há o repasse. Como assim? Ora, imagine que o Estado tenha que repassar 50% de PVA para o município. Só que aí o Estado olha e fala, ó, esse município aqui não está aplicando dinheiro nada na saúde. Então, eu não vou mais repassar. Essa é a primeira possibilidade de não ser repassado o valor, quando o ente que receberia não está aplicando na saúde. Segunda possibilidade é quando o ente que receberia o valor, assim como suas autarquias, tem dívidas perante o ente que faria o repasse. Como assim, Josi? Vamos lá. O que acontece? Mesmo exemplo. O Estado vai repassar 50% de IPVA para o município. Só que aí olha para o município e fala, ah, não, esse município, bem como uma de suas autarquias, tem dívida perante a minha pessoa. Então, eu não vou fazer o repasse. Essas são as duas únicas possibilidades, como eu disse a vocês, de que não ocorra o repasse da receita tributária obrigatória. Tirando esses dois casos, sempre deverá ocorrer esse repasse da receita tributária obrigatória. E vou te falar, infelizmente, isso cai na prova da FGV. Por que eu digo infelizmente? Porque é uma parte decorebinha. A única coisa que você vai ter que decorar para fins de FGV é isso. Porque de resto, tudo nós fecharemos uma sequência lógica tributária. Mas aqui você tem que decorar. Portanto, eu sugiro que você faça a leitura do artigo 153, parágrafo 5º, bem como artigos 157 a 159
da Constituição Federal. Porque nesses dispositivos vocês saberão quais são os entes, bem como quais são os tributos e a percentagem que deverá ser repassada para outro ente federativo. Eu não vou fazer essa leitura com vocês, porque, na verdade, eu tenho muita coisa para falar ainda durante as aulas que me restam. Em segundo lugar, trata-se de mera leitura, porque você já compreendeu o que é o repasse da receita tributária obrigatória. É exatamente isso. É quando a Constituição olha para o ente federativo e diz, ó, sabe aquele tributo que é seu? Sei. Passa tantos porcentos para outro ente federativo. Esse é o repasse da receita tributária obrigatória. Só que você tem que ler, porque tem caído na primeira fase? Infelizmente tem. E para você ter ideia, exatamente na prova que foi cobrado do IPVA, que o enunciado dizia, olha, para quem vai ficar o IPVA? Letra A, 100% da arrecadação é do Estado. Errado. Letra B, 50% para o Estado e 50% para o município. Correto. Na mesma prova que caiu essa pergunta, caiu mais uma referente ao repasse da receita tributária obrigatória. Considerando que, à época, eram cobradas apenas 4 questões de direito tributário, 2 dessas provas foram sobre o repasse da receita tributária. E aí, o que acontece? Se o candidato não estudou esse único tema, ele já tinha perdido 2 questões das 4, 50%. Então, tem que estudar, basta fazer a leitura que você já vai acertar, porque você só tem que saber qual é o ente federativo, com relação a qual tributo e qual a percentagem que deverá passar para outros entes federativos, certo? Então, não se esqueçam de ler esses dispositivos. E aí entra a questão, de novo, julgada pelo Supremo. Por que o Supremo entendeu que a lei complementar poderia dizer que haveria uma sanção para o ente que não criasse todos os tributos que lhes são de sua competência? Porque a sanção, ela veda o repasse da receita voluntária e não o repasse da receita obrigatória. Porque, como nós acabamos de ver, só não haverá o repasse da receita obrigatória se o ente provar que não está sendo aplicado dinheiro para a saúde, ou se o ente que receberia tem uma dívida, assim como suas autarquias, para com o ente que fizesse o repasse. Tirando aquelas 2 permissões da própria Constituição Federal, de resto é obrigatório o repasse da receita prevista pela Constituição. Agora, aqui, ele está vedando apenas o repasse das receitas voluntárias. E o que vem a ser as receitas voluntárias? Como o próprio nome já diz, é quando o ente de própria vontade, voluntariamente, quer dar uma parte da tua receita para o outro ente. Como assim, Josi? Vamos imaginar aqui o exemplo. Até hoje, a União não criou o IGF. Aí eu te pergunto, tem problema? Não, não tem, porque a competência tributária ela é facultativa. Ok. Mas como a União não criou o IGF, a pergunta que eu te faço é, se o município voluntariamente olhar para a União e falar, nossa, que dó, União, você está precisando de dinheiro? Deixa comigo que eu vou escolher aqui qualquer tributo e vou te passar uma parte da minha receita. Essa receita é voluntária. Voluntária porque não tem nenhuma obrigação pela Constituição Federal de ser repassada para aquele ente. E aí, isso que esse dispositivo veda, o repasse voluntário para um ente que não criou todos os tributos. Isso não pode. Se aqui estivesse escrito, eu vedo o repasse da receita obrigatória, aí seria inconstitucional, porque só pode haver vedação de repasse de receita obrigatória naquelas 2 hipóteses, se não usar o dinheiro na saúde, ou se houver a dívida perante o ente que faria o repasse. Tirando as 2 hipóteses, sempre ocorrerá o repasse da receita obrigatória. E a lei aqui está dizendo, União, não quis criar o IGF, não? Então, município, para de ser bondoso, não tem nada que passar uma parte da sua arrecadação de tributos para essa pessoa. Então, é essa vedação e que não tem nenhum problema. É o repasse da receita voluntária, que não tem previsão na Constituição Federal. Certo? É o ente de bom coração que quer doar. Ok? Pois bem, quanto a essa segunda característica da competência tributária, qual seja facultatividade, sem nenhum problema. Agora,
terceira característica, tranquila a terceira característica. A terceira característica diz que a competência tributária ela é incaducável. Como assim, Josi, incaducável? Significa dizer que o ente federativo ele não perde o direito de criar o tributo. A Constituição Federal estabeleceu lá, ente, você vai criar o IGF. Mas até hoje a União não criou o IGF. E aí? E aí que não tem problema. Se amanhã a União quiser criar o IGF, ela vai poder criar. Porque a competência tributária ela é incaducável. Nunca perde-se o direito de criar o tributo. Não se perde a competência tributária. Pronto. Essa foi a terceira característica. Quarta característica da competência tributária. Ela é inalterável por lei infraconstitucional. Calma, Josi, não estou entendendo. Então, vamos por parte. A competência tributária, ela é inalterável por lei infraconstitucional. A competência tributária, ela até pode ser alterada por emenda à nossa Constituição Federal, que foi o que aconteceu justamente com a COSIP, né? O que aconteceu com a COSIP? Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública. Ela foi inserida em nosso ordenamento jurídico por meio de uma emenda à Constituição que incluiu o artigo 149-A na Constituição Federal. Como a COSIP incluiu o artigo 149-A na Constituição Federal, ela permitiu que, a partir desse momento, os municípios e Distrito Federal criassem a COSIP. Logo, alterou a competência tributária dos municípios e do Distrito Federal, que antes não podiam criar a COSIP. Mas, a partir da emenda à Constituição Federal, elas passaram a ter essa competência tributária. Então, veja, a competência tributária, ela pode ser alterada por meio de emenda à Constituição. Exemplo foi o que aconteceu com a COSIP, que alterou a competência do município e do Distrito Federal, permitindo que esse tributo fosse criado por eles. Agora, o que não pode acontecer é a competência tributária ser alterada por lei infraconstitucional. A exemplo, se eu tenho aqui a lei, a Constituição, que diz que o IPVA incide sobre a propriedade de veículos automotores, eu não posso ter uma lei que diga lá, o IPVA vai incidir agora sobre bicicletas também. Então, a lei não pode alterar a competência tributária, o que a Constituição Federal disse que vai sofrer a incidência de tributo. Certo? Essa foi a quarta característica. A quinta e última característica importante para a nossa prova da OAB é que a competência tributária ela é irrenunciável. O que significa dizer que a competência tributária é irrenunciável? Significa dizer que o ente federativo tem que receber a competência tributária. Ele não pode renunciá-la. Se ele vai exercê-la futuramente, esse é outro problema. Porque, afinal de contas, a competência ela é facultativa. Mas que ele tem que receber a competência, ele tem. Como assim, Josi? No caso da União. A Constituição Federal disse, União, você vai criar o IGF. Ela tem que dizer sim, senhor, tá bom. Mas se ela vai criar ou não, isso é outro problema, isso é outra coisa. Porque a competência tributária, ela é facultativa. Então, ela é irrenunciável, o ente aceita, a União tem que dizer, tá bom, eu que tenho competência para criar o IGF, tá bom, ok. Mas se eu vou criar ou não, isso é outra coisa, é outra conversa. Com isso, meus queridos, nós fechamos aqui as 5 características a respeito da competência tributária. Nós vimos que a competência tributária, ela é indelegável, ou seja, intransferível. Vimos que ela é facultativa, o ente federativo cria o tributo se ele quiser, ela é irrenunciável, ela é incaducável e inalterável por lei infraconstitucional. Essas são as 5 mais importantes características a respeito de competência tributária. Agora, avançamos com a nossa matéria e vamos falar sobre o exercício
da competência tributária. Eu preciso saber como que funciona na prática essa criação de tributos. Vem comigo lá para o nosso quarto e último bloco.